Uma delas diz assim: uma igreja de 200 medíocres não é diferente de uma igreja de 2.000 medíocres. A frase forte diz que uma igreja de 200 medíocres não é diferente de uma igreja de 2.000 medíocres. Você sabe que essa palavra medíocre, no entendimento nosso, da língua portuguesa, é até um palavrão, um xingamento. Chamar alguém de medíocre é xingar. Mas você sabe, se todo mundo fosse medíocre nesse país, esse país estava muito bom. Porque eu não sei se você sabe, ser medíocre é ser alguém na média. O que é a média? A média é quando você tem um número mais alto, um número mais baixo, outro no outro tamanho, você soma todos esses números, divide pela quantidade de numerando, e aí você tem um denominador comum, uma média, uma mediocridade. Então veja, parece que chamar alguém de medíocre é xingá-lo, mas na verdade chamar alguns de medíocre é elogio. Olha para o seu irmão e fala assim: é você. Você possa ver a falando. Então saiba que você tem que ser pelo menos medíocre. Mas você sabe que tudo que está na média não vai crescer. É mais fácil coisas que estão abaixo da média crescer do que coisas que estão na média. As pessoas vivem em prol de eu preciso de uma vida estável, de estabilizar a minha vida. O dia que você conseguir estabilizar a sua vida, você morre. Não há vidas estabilizadas. Não existe. Você já viu como que é a pulsação do coração? É mais alto, mais baixo. Não fica igual. Ficou mais nervoso, sobe mais. Está mais calmo, desce mais. Não tem aquele linear. Não existe um linear na vida. Linear é mediocridade. E o que ele quer dizer com uma igreja de 200 medíocres é igual a uma igreja de 2.000 medíocres? É que debaixo de uma mediocridade ninguém vai para lugar nenhum. Aí você é líder de uma célula. Então olha, sua célula é o quê? Ela é acima da média? Ela é abaixo da média? Ou ela é medíocre? Se ela for abaixo da média e você ainda não está se movendo para mudar, é possível que Deus piore um pouco ela. Porque é trancando de você que Deus vai tentar despertar. Mas ela é medíocre. É perigoso você ter ela 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vira o Chaves. O Chaves é medíocre. Igual, no mesmo horário, no mesmo canal e o mesmo público. Medíocre. Não morre, mas também não mata ninguém. Medíocre. Essa foi uma frase que mexeu muito. A outra é que Deus vai mudar todas as suas limitações se você perseverar. Deus vai mudar todas as suas limitações se você perseverar. Você sabe? Perseverar é exatamente a arma contra a mediocridade. Não tem como perseverar e continuar na mesma. Um dia eu resolvi perseverar e o diabo ficou furioso e as coisas tudo piorou. É verdade, porque ele viu que a perseverança lhe levantaria muito, então estendeu suas armas para o derrubar. E por que ele não estendeu antes? Porque o medíocre não o afeta. Mas uma vez que você começou a perseverar, então veio o ataque, então veio a tentativa de destruição, e as coisas, ao invés de parecer que melhorou, piorou. Mas não é a piora que te derruba, é exatamente o grito de derrota do inimigo. É como se ele estivesse dizendo: deixa eu dar o meu último grito a fim de assustá-los. Quem sabe eles param. E não é que muitos param no grito,
O diabo só ganha no grito. Porque quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação. É livre, vive livre, tem a glória. Quando você que está em Cristo persevera, você está colocando a glória de Deus adiante de você. E aí o diabo vai perder com essa glória. Mas aí ele não consegue enfrentar, então ele dá um grito. Ele mexe as cadeiras, ele faz algum barulho, a fim de falar, quem sabe ele é tomado de medo e recua. Como isso derruba as pessoas, como isso desfalece as pessoas, como isso engana as pessoas. Como perseverar é importante na nossa caminhada. Olha para quem der sua fala, seja perseverante. Agora eu entro no tema, que é um tema de gente que não é medíocre e um tema que precisa de perseverança. Jejum. Por que o cristão deve jejuar? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é: pelo que o cristão deve jejuar? Há muitas respostas, não podemos dar todas, mas eu gostaria de te falar hoje o propósito do jejum. Porque nós estamos em uma campanha de jejum até o dia 30, e talvez esse te difere, porque na sua passividade você está falando ainda de você: eu não estou jejuando, eu não consigo jejuar. Você sabe, o testemunho da minha maior fraqueza na vida cristã foi jejum. Eu passei por uma crise de não conseguir jejuar, que foi a crise mais complexa que eu já vivi até hoje na minha vida cristã, desde 1996. Uma crise terrível. Eu não conseguia jejuar. Eu tentava jejuar e eu era derrotado em todos os jejuns. Para vocês terem uma ideia, eu marcava meus jejuns para entregar meio-dia. E aí, eu não ia trabalhar, eu falava, eu vou dormir, porque eu tenho certeza que dessa vez eu vou comer só depois do meio-dia. Vou orar e vou entregar meu jejum. Mas você acredita que quando era 9h30, 10 horas, eu dormindo, eu começava a entrar em pânico dormindo para comer. E eu acordava em desespero para olhar no relógio, já era meio-dia, 9h15. Aí lá ia eu, Senhor, não vou conseguir de novo. E comia. Quando eu comia, não gostava da comida, não gostava de ter comida, e não gostava de ter quebrado jejum. Passei quase 2 anos assim, guardando isso dentro de mim, sofrendo por dentro. Quando eu ouvia pessoas que jejuavam, eu ficava tão mal por dentro. Eu falava, Deus, eu sou tão miserável, não consigo fazer jejum. Irmãos, uma vez eu marquei um jejum das 7 da manhã até as 9 da manhã e eu não consegui fazer. Que hora que você acordou, pastor? 8h10. Não consegui esperar 50 minutos. Isso me levava ao pânico, ao desespero. Por quê? Eu perguntava para Deus que eu não consigo, por que não dá, mas eu não tinha coragem de confessar isso para ninguém. Eu era tão bem visto, eu era tido como tão exemplo, irmão, tão fiel, espiritual e homem de Deus. Eu falava de Deus, eu era tão acusado. Até o dia que eu entreguei isso para Deus. Falei, eu desisto, eu não vou tentar mais. De agora em diante, o Senhor é quem vai me dar força. E deixei, esqueci isso. E uma vez uma pessoa
de uma igreja falou: o meu sonho é encontrar alguém que faça um jejum comigo, e um jejum muito sério. Eu estou orando para Deus me mostrar essa pessoa. Eu falei: nossa, Deus já mostrou? Aí a pessoa falou: já mostrou. Eu falei: quem é? É você! Falei: eu? E que jejum que é? 24 horas sem água, sem comida. Falei: eu? Deus mostrou? Eu? Eu sei que você é de jejum, eu sei que você é de oração. Aí eu parava assim, prova de oração. De oração, ó. Talvez é que nem você fica aí. Nós estamos na campanha de jejum. Você, eu não estou jejuando. Você fica, começa a ficar mal. E aí eu falei: amém, Deus falou, então vai dar certo. Mas você sabe que antes dessa pessoa marcar esse jejum, eu já não andava mais com ela, eu parei de andar com essa pessoa. E um dia eu já liderava uma célula, e minha célula estava muito ruim. E a Renata conversando comigo, falando: essa célula está muito ruim, será que não vai conseguir liderar a célula? Será que não vai dar certo nesse negócio? E aí eu falei: vamos fazer um jejum, eu vou fazer um jejum. Ela: tá bom, então vamos jejuar. Eu falei: vou fazer um jejum de 24 horas. Ela: cuidado! Eu falei: vou fazer. E eu fui fazer um jejum de 24 horas. E você sabe, eu fiz um jejum de 30 horas. Eu comecei a jejuar na sexta-feira, 6 horas da tarde. Orei: se eu estou em jejum a partir de agora. Eu dormi, eu fui trabalhar no outro dia, eu cheguei em casa no sábado. Preparamos a célula, começamos a célula. Quando nós terminamos a célula, eu falei: agora é hora da comunhão. Eita! Eu não quebrei o jejum. Quando eu fui fazer as contas, 30 horas. Você sabe, a vida cristã consiste em Cristo em nós. Cristo em nós. Eu sou uma prova viva de um fracasso naquilo que se tenta fazer, mas Deus tem me mostrado a sobremaneira multiforme sabedoria e glória dele. E esse jejum então foi um marco, e a partir daquele dia eu tive uma ideia. Eu falei: agora eu vou jejuar por essa célula. Aí eu jejuava 24 horas sim, 24 horas não, 24 horas sim, 24 horas não, pela minha célula. Eu comia um dia, não comia outro, comia um dia, não comia outro. Qual é o prazo? Eu falei: tempo indeterminado, até a célula crescer. Eu fiz isso por 6 meses. Sem força, sem quebrar um. Incrível. E a célula, pastor? A célula cresceu de 1 para 4. Glória. E batizou 25 pessoas. Aleluia. Foi em 2003. Então veja, um assunto de perseverança é jejum. Agora, qual é o propósito do jejum? A coisa mais importante no jejum é o seu propósito. Porque se você for fazer um jejum sem propósito nenhum, é como você ficar vagueando num túnel escuro sem saber o que você está fazendo ali nem para onde você vai. E se a gente olharmos para a Bíblia, a gente vai então encontrar muitas razões para jejuar. Muitas. Se a gente vai jejuar, então a gente precisa definir. Primeira coisa, objetivo desse jejum qual é? Temos que ter objetivos claros. Assim como nós dizemos que Deus só ouve orações específicas. Senhor, abençoa-me. Ah, tá bom, já está abençoado. Aí o Senhor fala: lê aquele versículo lá, Efésios 1:3. E vocês são abençoados com toda a sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Amém? Amém? Pronto, está tudo bem. Mas fala: não, não é assim que eu quero ser abençoado. Então você tem que ser específico. Senhor, me abençoa com a bênção com a bênção que eu preciso. Me abençoa com a bênção que é relativa ao meu ministério, casamento, profissão, endividamento, etc, etc.
Precisamos ser específicos para orar e para jejuar. Agora eu vou usar um pano de fundo, em 80% do que eu vou falar aqui hoje, de Moisés, o homem de 2 jejuns sobrenatural que ninguém fez igual. Avança aí para mim, se você quiser preparar o controle da era, está aí atrás. Moisés, um dia foi chamado por Deus para fazer uma oração na montanha. Ele subiu numa montanha e lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Isso é sobrenatural. Não tem como um ser humano ficar 40 dias sem comer e sem beber e ficar vivo. Mas esse foi o primeiro jejum que Moisés fez ali no monte, e Deus falou com Moisés e deu para ele tábuas, escrita a lei. A lei consistiu em primeiro lugar nos 10 mandamentos. Então Moisés foi e fez este jejum de 40 dias, mas antes dele descer da montanha, o povo achou que ele não vinha mais, achou que ele tinha morrido, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar esse bezerro, idolatraram contra Moisés, e aí Moisés então é despertado por Deus naquele momento, e Deus fala para ele: não fiques mais aqui, desce lá embaixo, porque o povo que você tirou do Egito está pecando, está transgredindo. Então Moisés desce com as tábuas da lei. Quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra aquelas duas pedras, ele rasga as suas roupas, fica indignado, e aí ele volta para a montanha para orar de novo. Ele chega lá, quebra o bezerro, põe fogo, dá uma bronca nos líderes e sobe de novo. De novo, mais 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Nesse segundo turno, Moisés agora sobe para interceder por este povo. Então veja que Deus é quem atraiu Moisés na primeira instância para jejuar e receber a lei. Na segunda instância, o próprio Moisés subiu de novo por conta dele pela intercessão. Eu posso até juntar essas duas coisas da seguinte forma: primeiro Deus te dá uma palavra, depois Deus vai esperar de você uma atitude. É por isso que tem que ser muito séria a palavra que você ouve. É por isso que você tem que prestar muita atenção na palavra que você ouve. É por isso que você tem que entender e pedir para si a revelação da palavra que você ouve. Porque a atitude que te espera para avançar depende da palavra que você ouviu. Provavelmente, se não tivesse ouvido o que ouviu nos primeiros 40 dias, não teria uma cabeça para voltar à montanha e interceder. Bom, dado esses panos de fundo, eu separei 10 motivos do porquê você pode jejuar e quais as implicações neste jejum. 10 motivos. 10 é um número de totalidade. E talvez você já está jejuando pela campanha e não definiu bem por quê. Talvez você não conseguiu. E qual é a tendência? Eu não consegui, pastor, quebrei. Começa hoje. Ah, pastor, nem comecei. Começa hoje. Olha para quem está só falar, começa hoje. Começa hoje. É melhor você fazer uma coisa toda quebrada e toda pelas metades que não fazer nada por omissão. O maior dos males é a omissão. Ah, já que eu quebrei mesmo, agora está quebrado. Esses próximos 18 dias vou encher a bolsa. Por isso que não tem nada. Ó, irmãos, eu te garanto, eu tenho meu testemunho aqui que eu era medíocre, ruim de jejum. Mas foram 3 anos sofrendo. Não desisti nos 3 anos, até o dia que Deus me ensinou. Então, se você é daqueles que não consegui, melhor deixar para lá, Deus também está te deixando para lá. Porque Ele te dá uma palavra e espera uma atitude. Agora,
seria o primeiro motivo do jejum? É o motivo de estar com Deus. Veja, estar com Deus é algo que define a vida de qualquer um. Quem está com Deus está no lugar certo, fazendo coisas certas, perto de tudo que é certo, caminhando para tudo que é certo, com um futuro certo, com uma história certa. Estar com Deus é realmente tudo que você precisa. Na vida de Moisés a gente vai ver isso. Ele zela por estar com Deus. O versículo é esse: tu, porém, fica-te aqui comigo. Olha o que Deus está falando para Moisés. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi os mandamentos, os estatutos, os juízos que hás de ensinar, que cumpram na terra, e eu lhes darei para possuir. Então Deus, em primeira instância, fala com Moisés: fica aqui comigo. Você sabe qual tem sido o tempo que você tem ficado com Deus? Pastor, muitas coisas não acontecem na minha vida, e muitas coisas estão deixando de acontecer. Onde você está? Onde Deus está? Será que Deus está pertinho de você, do seu ladinho, andando com você, presença com presença, e tudo na sua vida está indo para o brejo? Será? Então olha, ele fala: Moisés, fica-te aqui comigo. Ficar com Deus é definidor, é algo que precisamos ter, é a vocação, é o clamor. Então a primeira questão que eu quero que você tenha aqui hoje, que pode ser um motivo de jejum, é que você venha estar com Deus. As pessoas falam: fica com Deus, vai com Deus, tchau, vai com Deus, fica com Deus, vai com Deus, e a gente não está vendo é Deus nenhum, nem indo, nem vindo, nem ficando. Na verdade, estamos vendo muito a ausência de Deus. Por isso Moisés fala para Moisés, Deus fala para Moisés: fica aqui comigo, fica aqui, para de dar cabeçada na vida, fica aqui comigo. Aqui onde eu estou, em jejum, nem come nem bebe, só aqui comigo. Esquece água, esquece comida, fica aqui comigo. E ele continua, e esse é o meu segundo motivo para te incentivar a jejuar, para que você venha receber a palavra de Deus. Se Deus fez todo este universo pela palavra, quando Ele querer te abençoar, você acha que Ele vai te dar o quê? Haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja luminares e houve luminares, haja os animais, os répteis e houve. Deus, estou precisando de alguma coisa. Espera aí, filho, eu vou escrever um mapa aqui celestial e vou jogar ele aí embaixo, ele vai transfigurar em papel e cair na sua mão. Não! Se quando Deus fez tudo e viu que era muito bom, Ele deu uma palavra. Quando Ele quiser te abençoar, Ele vai te dar o quê? Uma palavra. Se Deus te der uma palavra, você usa ela para resolver tudo. Então veja, será que você precisa hoje de jejuar para receber uma palavra? É a parte B do versículo. Eu te darei todos os mandamentos, estatutos e juízo que tu lhes hás de ensinar. Você é líder numa célula, você é líder em treinamento, você precisa fazer edificação na sua célula, você precisa dar uma palavra na sua célula, e aí você nem pega aquela folha para ler, você nem sabe onde ela está,
fugindo de falar outra coisa. Não! É porque a palavra que Deus deu não te levou para lugar nenhum. Deixa a palavra que Deus te dá te levar para algum lugar. A gente vive em funções de palavras. Vamos por causa de palavras, ficamos por causa de palavras, acreditamos por causa de palavras, sonhamos por causa de palavras, damos novas chances por causa de palavras. Não, pastor, palavras para mim não tem mais valor, eu preciso de ver atitude. Mas antes de começar as atitudes, alguém tem que dar uma palavra. O primeiro é uma palavra, e Deus está dando uma palavra, mas você está recebendo? Mas eu não consigo entender Deus. Claro, porque você precisa fazer um jejum para receber uma palavra. Por que não está comendo? Porque Deus vai falar comigo. E o que tem a ver com medo, beber, ficar assim? Tem a ver que toda hora que eu sentir fome, eu vou olhar para o alto e falar: eu preciso de uma palavra. Mas você vai sentir fome o tempo todo. Eu olho para o alto o tempo todo. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra. E quem foi possível dar uma palavra para criar todas as estrelas, todo o sol, toda essa terra, será que vai fazer o quê quando der uma palavra para mim? Resolver o que precisa ser resolvido. Então ele fala para Moisés: fica aqui, eu vou te dar uma palavra. A palavra de Moisés teve muito peso. Toda a lei mosaica, anos, milênios de ensinamento com essa palavra. Por isso que ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer, mas receber ela. E depois de novo, mais 40 dias, mais 40 noites. É claro, você não precisa receber uma lei do tamanho da lei que Moisés recebeu. Então não precisa ficar 40 dias, 40 noites. Mas alguma coisa você tem que falar. Deus usa oração e usa jejum para liberar o seu povo, para liberar a palavra, para liberar situações. O terceiro motivo que implica na segunda ida de Moisés ao monte é a intercessão por toda aquela gente que tinha pecado. Intercessão por famílias, pessoas, cidades e nações. Então esse motivo também leva Moisés no seu segundo período de jejum. Agora ele está no monte, por quê? Porque ele tem que interceder pelo povo. Que interceder pelo povo é orar pelo povo. Deus não consome esse povo, perdoa esse povo, não mata esse povo, salva esse povo. Mas como é que ele faz isso? Em jejum. Pastor, tem uma lista, estou orando para o pessoal vir para a minha célula. Está em jejum. Eu não consigo, vai que nem eu, quebra todo dia, mas não desiste um dia sequer. E vai orando: Senhor, me ensina. Eu preciso aprender a fazer isso na sua força. Eu preciso aprender a fazer isso debaixo da mão do Senhor. Veja, Moisés faz essa oração lá: prostrado estive perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos, para provocar a ira, pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para não destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Veja, essa questão hoje só tem uma diferença. Já não é mais Deus que está irado contra o povo,
Porque em Jesus e na morte na cruz, Deus resolveu todo o problema do povo. Mas agora há um inimigo do povo, há um inferno contra o povo, há demônios contra o povo, há um diabo contra o povo, mortes contra o povo, mortes de adolescentes, de adultos, de velhos, por doenças, por mortes, por brigas, por tiros, por qualquer coisa. Há um inimigo que está para destruir o povo. Mas deve haver também Moisés prostrado perante o Senhor para Deus salvar o povo. Ninguém é salvo porque um dia se cansou da vida que tinha e falou: eu quero Deus, porque estava cego, porque estava no pecado, porque estava em delito. Mas houve alguém intercedendo, orando em jejum, e aí a luz de Deus brilhou para salvar o povo. Sabe, você que é líder de célula, ouça: se você não jejuar e orar pelos que estão perdidos, eles não vão vir. Adora, não consigo trazer as pessoas para minha célula. Também não consegue fazer uma lista, pôr 10 nomes, jejuar e orar pelos 10 nomes? Não consegue ou não te importa? Você está bem, está gordinho, está comendo, está dormindo, WhatsApp, Facebook. O povo é que vai para o inferno. Deus escolheu você para tirar o povo do inferno. Que tu ser escolhido para resolver o problema e ser um estopim da piora do problema. Tem que interceder por famílias, pessoas, cidades, nações. E quem não é líder? Tem também. Mas o líder tem que ser o exemplo, o modelo. E se tem um líder aí do seu lado, fala: você tem feito isso regularmente? Você sabe que esse é um motivo oficial do nosso jejum. 21 dias de jejum, porque nós queremos fazer 6 eventos chamados Deus lá em casa, que são mini encontros na casa aqui em cima que cuida das crianças. E se você tem sido convidado, você que nos visita tem sido convidado para vir, venha, vai ser uma bênção. Então nós estamos jejuando 21 dias e nós estamos nos colocando na brecha para que Deus salve o povo, e nós vai tentar trazer. Mas se você não estava jejuando, começa hoje. Aleluia. Começa agora. Você está de barriga vazia, seu estômago está roncando, você está mal, mas o povo está sendo salvo. Agora você está gordinho, bonitinho, sua baguncinha cheio, e o seu parente é que vai para o inferno. A gente vive num mundo que nem tudo que se quer pode ter, mas o que se pode ter e você vai ter é sempre o melhor. Se você tem dinheiro para comprar um carro ruim, um carro bom, qual que você compra? Hã? Se você tem dinheiro para comprar comida boa ou comida ruim, qual que você compra? Comida boa. Se você tem dinheiro para comprar roupa boa ou roupa ruim, que roupa que você vai comprar? Você pode ficar gordinho, satisfeitinho, ou salvar o povo. O que você faz? Por que não entendemos isso na prática? Porque essa é uma palavra que vem de Deus e pede de nós uma atitude. Deus dá uma palavra e espera de nós uma atitude. Por isso devemos interceder pela nação, interceder pelo povo, interceder pelas famílias. Se você falasse: Moisés, vale a pena, Moisés, fazer isso? Ele provavelmente responderia assim:
permaneci no monte como da primeira vez. 40 dias, 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez e não quis destruir-te. Oh, irmãos, será que nós da presente geração faríamos isso? O quê? Eu estou 40 dias sem comer, sem beber, para trazer uma palavra para essa igreja. Eu chego aqui na igreja, está todo mundo na idolatria. Vamos para o inferno, eu viro as fotos e vou embora. Era isso que você fazia? Não é isso que Moisés fez. Moisés diz: permaneci no monte como da primeira vez. Em outras palavras, mais um jejum. Não deu certo no primeiro, vou fazer mais um. E vou fazer jejum até a hora que resolver. Essa tem que ser a minha e a sua vida cristã. Aleluia. Nós temos que ir com Deus até a hora que resolver, irmãos. Não é até a hora que a gente cansa. Não é até a hora que a gente enche o saco e aborrece. Eu não vive mais nós, mas Cristo vive em mim. Esse jejum de Moisés evitou 1.200.000 mortes. É muita gente. Meu jejum, pastor, para salvar 2. Esses 2 podem se tornar grandes missionários e lá na frente salvar 1.200.000. Então esse jejum que você pode estar fazendo só por 2, também pode ser por 1.200.000. Olha o peso de glória com o qual Deus vai te abençoar. Mas e se não fazer? Olha a negligência. Quantas mortes, quanta dor. Então, se talvez você que está jejuando para salvar pessoas, pega essa dica e fala: Senhor, eu preciso melhorar muito essa minha performance de jejum, essa minha performance de oração. Eu preciso de cortar tudo, eu preciso de passar fome mesmo, olhando para o céu, porque é a minha parentada toda que está se perdendo. É dentro do medo, debaixo do meu nariz que está se perdendo. Vale a pena? Eu não consigo ficar sem comer. Consegue sim. Consegue sim. Se você estivesse prestes a morrer e o médico falasse: só pode tomar água, você comeu, morreu. E aí você fala assim: doutor, quantos dias eu aguento? Ele ia falar 60 dias. Falar: nem tiver ficar 90 dias eu fico. Quer dizer, você não morrer é assim. Aí para os outros não morrer. Devemos ter em nós o amor pelo próximo, para que ele também não morra. Porque o próximo morrendo pode ser muito doloroso para nós. A gente pensa sempre no próximo como alguém estranho que eu nunca vi, que quer vir para a igreja. Pode ser teu filho, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, tua filha, teu irmão, tua irmã. Sabe? Intercede em jejum. O quarto motivo que Moisés tem ao subir lá em cima para o jejum é renovar a aliança. Houve ainda um propósito duplo nessa segunda subida de Moisés ao monte: a experiência de unir um grande livramento e a restauração, porque o povo pecou, quebrou o pacto. Então ele subiu também para interceder pela reconciliação. A primeira experiência é a compaixão de Moisés pelo povo. A segunda experiência é o chamado do próprio Deus, no qual ele descreve dessa forma: naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas tábuas as palavras que estavam escritas nas primeiras que quebraste.
e as porá na arca. Então, se por um lado Moisés, ao voltar a jejuar pelo povo, voltar a interceder pelo povo, Deus então fala para ele: então vai, agora leva as tábuas, eu vou escrever de novo. Em outras palavras, eu vou dar mais uma chance, eu vou fazer como eu não tinha feito, eu vou fazer agora. Deixa eu te falar uma coisa: se você está perdendo seu tempo nesse mundo, se você está perdendo a sua vida nesses dias, renova a sua aliança, renova o seu pacto, renova a sua vida no altar de Deus, renova a sua história com Deus hoje. Como é que você faz isso? Faça jejum. Se eu vou parar de comer para ficar mais firme na sua presença, porque tem sido grande o meu relaxo, eu vou fazer um jejum nesses dias. O Senhor ser mais na minha vida, ser presente, ser envolvente, ser quem eu preciso, ser o que eu preciso que o Senhor faça. Quinto ponto, quinto motivo para você jejuar: enfrentar Satanás e suas tentações. Agora a gente sai um pouco do contexto de Moisés, mas nós vamos para o mesmo contexto de 40 dias, só que agora é um contexto com Jesus. O jejum de 40 dias de Jesus, ele foi parecido com o de Moisés. Em Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você sabe, parece um teste de qualidade. Bom, Jesus está aqui, vamos ver se ele passa no teste. Eu vou levar ele lá no deserto e vou pôr o diabo para tentar ele. Se ele passar no teste, aí nós estamos feitos. Mas se ele não passar no teste, a gente tem que arrumar um outro plano. Parece isso, mas não tem nada a ver com isso. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Opa! Qual é a única e principal arma de Satanás? É a tentação. Você sabe? Toda a força dos poderes malignos consiste no engano. Ele gera uma tentação a fim de te enganar. Então, como a arma mais ofensiva de Satanás é tentar, então o Espírito Santo falou para Jesus: agora vai lá no deserto e ataca a tentação dele. Ele não foi lá para se defender da tentação, ele foi lá para atacá-la. Bom diabo, estou aqui, o deserto é seu lugar, o deserto é onde você mata, o deserto é onde você é o bonzão. Eu estou aqui, eu vou sentar nessa pedra, eu vou ficar aqui 40 dias, 40 noites, não vou comer, não vou beber e não vou cair nas suas tentações. Não foi isso que aconteceu lá? Não foi o Espírito Santo que levou ele? Não levou para isso? Então veja quem está atacando. É Jesus. Você sabe, muitas pessoas pensam que o escudo da fé é você ficar lá, abuadinho, quietinho, deixa eu ficar aqui segurando meu escudo. Ai, tomara que o diabo não venha, mas se ele vir, ai meu Deus, que esse escudo funciona. Se você já está assim, você já está derrotado. Quando a Bíblia fala do escudo da fé, ela fala que nós devemos usar o escudo da fé para apagar as setas. Escudo para apagar? Espera aí, esse escudo defende ou ataca? Ataca. Como é que eu uso o escudo da fé? Quando o diabo te acusa do seu passado, lembra ele do futuro. Não ataque. Não ataque. Você vai tentar e vai perder a vida inteira, porque não é para você esse nível. Aí você vai falar para ele: esse não, porque o meu nível é o nível do Senhor Jesus, é nesse nível que eu vou.
Glória a Deus. E se eu cair? Eu levanto, porque eu estou em Cristo. E quem está em Cristo não fica caído, porque Cristo não está caído. Escudo é para atacar. Jesus foi para o deserto para atacar. Jejum é para atacar. É por isso que talvez você não vence a guerra, porque você não aguenta ficar de barriga vazia. Você consegue atacar um prato de comida? Não vou te comer. Eu não vou te beber. Minha carne que aqui eu como você é da fim, mas eu não quero. E eu não vou mexer aí. E quer saber? Eu vou para longe de você. Jejum é ataque. É ataque contra a tentação. Quando você vence a fome para dar adoração a Deus, você vence as próprias forças do inferno. Porque naquele lugar de jejum, Deus vai te dar uma palavra. Agora veja, esse texto de Lucas 4:2, ele confirma um pouco disso. Tem o de Marcos também. Por 40 dias foi tentado pelo diabo naqueles dias, não comeu e nem bebeu. Quando você lê lá em Mateus, você lê 3 tentações, certo? E as 3 tentações estão onde? No finzinho do jejum. Quando termina os 40 dias, aí aparece lá o diabo com 3 tentações. É assim que você lê lá em Mateus capítulo 3, os versículos 1 ao 11. Mas não foi, olha o que está escrito aqui, no Evangelho de Lucas, por 40 dias foi tentado. Se você for fazer um jejum de 10 dias, você sabe, não vai vir uma tentação muito forte no 10º dia, no fim do 10º dia. Ah, já que você jejuou 2 dias, então vai lá agora e ora para alguém que está com câncer. Não. 10 dias você vai ser tentado. Vou fazer jejum de bala, lá para chover bala na sua frente. Eu vou fazer jejum de arroz. Vai aparecer arroz de todo jeito que você comer. Eu vou fazer jejum de comida. Vão te oferecer. Uma vez eu estava em jejum, trabalhando lá na empresa, e nós tínhamos lá um hábito de dividir o café da manhã. Tinha uma padaria dentro da empresa e nós dividíamos ali. E geralmente eu também sou uma pessoa generosa. Então eu ia lá, eu pagava e um dia eu estava de jejum. Eu chego lá e aí vamos juntar o dinheiro para comprar o café. Eu dava o dinheiro, mas não participava lá na comida. Não, hoje nós fizemos diferente. Nós fizemos um café especial para você, porque não é bem aqui que você que puxou essa ideia. Você é que tem as atitudes sempre para frente. Você não fica me indigando centavos. Nós temos um café especial para você. Eu falei, obrigado, amanhã eu compro. Não quero. Quer dizer, mas naquele dia tinha que fazer o café especial para mim? Sim! Por quê? Porque Jesus foi tentado os 40 dias. E se você for fazer jejum 10 dias, é tentação 10 dias. Se for 21 dias, é tentação 21 dias. Se for 15 dias, é tentação 15 dias. Se for 100 dias, é tentação 100 dias. Ataque com jejum a tentação. Jejum é uma arma de ataque. Mas eu tenho que fazer jejum para enfrentar o quê? Satanás e suas tentações? Satanás está destruindo seu casamento? Aí jejum. Satanás está destruindo suas finanças? Embora você tenha que dar oferta, dízimos, primícias, faça jejum também. Está destruindo suas emoções? Faça jejum. Está destruindo sua célula? Faça jejum. Faça jejum. Quer ganhar a esposa? Faz jejum. Quer ganhar o marido? Faz jejum. Quer ganhar os filhos? Faz jejum. Quer o quê? Faz jejum. Olha para quem está de lado e fala, quer o quê? Responde para ele e fala, faz jejum.
com a vida cinzenta, destruída. Aí, sexto motivo do que nós devemos jejuar e podemos jejuar é para receber poder de Deus. Lideranças têm que ter poder de Deus, células têm que ter poder de Deus. Essa foi uma direção de Jesus em Atos 8: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Esse ficar em Jerusalém foi uma oração de 10 dias que eles oraram. Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. E eles então foram para um cenáculo, uma casa muito grande, e ali eles ficaram orando 10 dias. E ao final de 10 dias eles foram revestidos de poder. Pentecoste, o dia de Pentecoste, o dia da glória, do fogo, aonde eles ganharam naquele dia 3.000 almas, no jejum de 10 dias, 3.000 conversões depois da pregação, e já batizou. Isso é que é poder. Aí você vai lá com a sua célula, precisa ganhar 5 pessoas, precisa ganhar mais 7 pessoas, precisa ganhar outra célula, precisa ganhar um discipulado. Faz um jejum para ter poder na sua liderança, para ter poder na sua voz, para ter poder na sua reunião, para conquistar. Jejum. Oh, irmãos. Sétimo motivo: jejum para humilhar-se. Jejum para se humilhar, pastor? O jejum já é humilhação, né? Não, o jejum é arma de ataque. Aprenda isso. Olha esse texto de Pedro, é um dos mais poderosos que tem na Bíblia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E o contexto desse texto aqui é que o diabo fugirá de vós. Você sabe? Você já ouviu a expressão que tem pôr o diabo para correr? Né? Tem essa expressão: pôr o diabo para correr na sua casa, irmão! E o irmão não consegue. Pôr o diabo para correr na sua vida, irmão! O irmão não consegue. Pôr o diabo para correr nessa célula, irmão! E quem está correndo é os irmãos. Veja, esse contexto de Pedro aqui, ele termina assim, ó: para que Satanás fuja de vós. Você quer pôr o diabo para correr? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhar-vos é o mesmo que ser entregue e humilde. Davi, no Salmo 69, verso 10 em diante, ele diz assim, ó: chorei em jejum esta minha alma. Chorei em jejum está minha alma. Isso mesmo se tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam. O seu motivo para cantigas e beberrões. Então se é motivo de piadinha, se é motivo de zoeira. Quanto a mim, porém, Senhor, faça a ti o tempo favorável. A minha oração, responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afundes, e seja salvo dos que me odeiam das profundezas das águas. Sabe? Humilhai-vos diante de Deus não é uma emoção, não é uma fraqueza, é uma atitude. Eu vou jejuar e orar, e Deus vai fazer. Não vou pôr as mãos, mas eu vou orar e vou jejuar todos os dias, e a mão do Senhor virá. Como é que muda a cabeça das pessoas? Como é que muda o entendimento das pessoas? Como é que faz as pessoas mudarem de ideia? Como é que faz as pessoas pensarem diferente? Como é que faz as pessoas virem para o caminho certo? Não tem jeito. Então, humilhe-se debaixo da mão de Deus, faça jejum, faça oração, e Deus vai mudar as pessoas.
sempre foi assim, sempre vai ser assim. Oitavo motivo: para ser ouvido por Deus. Esse contexto de Esdras foi um homem da lei que estava na Babilônia e veio com o povo quando retornaram para Jerusalém. E quando eles vieram para Jerusalém, o rei que liberou eles foi muito generoso. Então o rei falou para eles: olha, quando vocês vieram para a Babilônia, vocês trouxeram 9 mil quilos de ouro, vocês trouxeram prata, vocês trouxeram... Eu quero devolver tudo isso para vocês, porque o Deus de vocês pediu para mim ser generoso com vocês. Então eu quero que vocês levem todo o ouro, toda a prata de volta, vai lá para o país de vocês, reconstrói, volte a ser feliz nas nações de vocês. E aí, Esdras agora tem que trazer o povo e muito dinheiro, muito ouro, muita prata. E eles não tinham exército, porque eles eram escravos lá na Babilônia. Então eles não tinham como se defender. Estavam à mercê de ladrões, de salteadores. Eles podiam ser roubados, aquela caravana podia ser assaltada, porque não tinha quem os defendesse. E aí o rei falou para o Esdras: olha, você vai levar todo esse dinheiro, você não quer que eu dou para você aqui uma cavalaria que protege vocês no caminho e leva vocês até Jerusalém? Tem hora que a gente deixa as palavras escapar, aí depois você fala: ai meu Deus, o que eu fui falar? O que o Esdras fez? Ele falou para o rei: não precisa não, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. O rei falou: então tá bom, vai com Deus. Um monte de mulher, um monte de criança, homens que não têm treinamento nenhum na batalha, muito dinheiro, e o rei ofereceu soldado para proteger, é uma escolta armada. Não, a mão do nosso Deus é sobre nós. A Esdras se dá conta. Já aconteceu isso com você? Quando você chega e fala, desafia, e agora vai ser assim, essa célula agora vai multiplicar, me dá um dia, me dá um mês, me dá uma data, a sua cura, a sua restauração, esse casamento. Aí você coça assim a cabeça, pensa um pouquinho, que eu falei? Aí o Espírito Santo fala: você falou em nome de Jesus. Você pôs o nome de Jesus na frente. Aí o Esdras teve que fazer alguma coisa. Como é que eu viajo? Não, eu não vou voltar lá e falar: não, eu mudei de ideia, me dá agora aí o povo. Ele disse isso. Ele disse isso: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu as nossas orações. Eles dizem que contaram o ouro antes de sair da Babilônia, deu tanto. Contaram o ouro quando chegaram em Jerusalém, não tinha uma grama faltando. Por quê? Porque eles jejuaram para que Deus os protegesse. Sua família está vulnerável, o diabo está cercando, o diabo está roubando sua liderança, o diabo está querendo roubar seu emprego, o diabo está querendo roubar sua fé, o diabo está querendo roubar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus membros, seu líder de treinamento, seu discipulador. Quer roubar alguma coisa? Jejue e ore e peça a Deus que o proteja, que o guarde. Pastor, que o diabo quer matar todo mundo aqui em casa. E você, irmão, está orando e jejuando? Não! Mas para quem está do seu lado assim, ele já fez isso um dia e fala: vai te catar.
mandar lá nos WhatsApp que o diabo está matando todo mundo, que o pastor tem que se virar. E você, irmão, está se virando? Não! Estou desanimado, não morre! Talvez Deus mande alguém animar com essa família. A família está morrendo, pastor! Jejum, irmão! Ora, irmão! Estou desanimado, não morre! Nós estamos meio animados aí! Passei crise séria na minha família há 2 anos atrás, séria, dura, confusões, Babel, demônio por todos os lados, e eu estava afastado, tinha pegado 90 dias por conta de uma cirurgia que eu fiz. Aí eu vinha todo dia de manhã aqui, ele chegava aqui 8 horas da manhã e ligava ali o rádio, aí eu ia orar, e quando eu ia falar uma palavra eu não conseguia, aí quando eu ia falar outra palavra eu não conseguia, aí eu falava: Senhor, a minha família, e ficava falando em línguas até passar 1 hora e meia. Teve um dia que o Senhor falou: fale em línguas marchando e depois correndo. Aí eu comecei, ia daquela porta, e a perna tudo ia, mas eu não parei. Depois, aí veio a direção: agora é hora de correr, para cansar já. Eu comecei a cantar, aqui no meio. Isso foi quase 3 horas. Aí levantei, não senti mais nada. Aí eu: e agora? Não sinto mais nada. Falei: então vou pra casa. Aí fui embora. Isso foi numa quarta-feira. Irmãos, em 15 dias eu tinha tudo que queria, tudo resolvido e tudo ajustado. Tudo. Por quê? Porque Deus ouviu. Mas Ele não só ouviu, Ele pôde me dar uma palavra. Não tente mudar as coisas que o diabo está aprontando na sua vida ou na sua liderança, se você não tiver ouvindo a palavra de Deus. Jejum, ore, busque. A hora já não me espera, então o 9º motivo é buscar por cura. Você deve jejuar pela sua cura, se você é doente, ou pela cura de alguém que está doente. Agora veja, irmãos, jejum tem que ser do grau da sua necessidade. É a medida. Às vezes, olha, eu não queria contar essa história para não prolongar, mas preciso contar. Tem crente que é igual sapo. É igual sapo. O que eu quero dizer com esse sapo? Tem uma história que tinha muitos bichos numa água, e aquela água começou a esquentar, e ela foi esquentando por conta de um fenômeno, e todos os bichos que estavam ali, os que bebiam água, saíram, outros bichos pularam e foram embora, alguns peixes fugiram dali, e o sapo continuou lá dentro da água. O sapo ficou e morreu. Aí ele entendeu. A água estava fria, começou a esquentar, começou a ferver, matou o sapo e ele não saiu de lá. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, o sapo
tem dessas passividades. Ele ia ficar na água até morrer, mas não ia sair da água. E morreu lá. Por que tem crente que parece sapo? Porque ele quer uma vida melhor, e Deus quer dar uma vida melhor. Aí ele está dentro de uma lagoa que é esse copo, e Deus quer expandir ele para uma terra livre. Mas ele está aqui nessa lagoa. Aí Deus fala: deixa eu então acender aqui um fogo embaixo da lagoa, para ver se ele pula fora quando a água esquentar. E aí a água esquenta, a água esquenta, a água esquenta, e está lá o irmão, e fica lá até morrer. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai resolver a sua situação, mas se você que está passando pelo mal da situação não está nem aí, como é que Deus vai estar? Oh Deus, eu quero ser curado, eu vou orar e jejuar. Não! Eu vou parar de comer greve de fome. Eu quero a minha cura, Senhor. Quero a cura, quero a cura. Eu oro, minha comida agora é oração. Me cura, me limpa, me restaura. Mas às vezes parece um sapo. Ah, pastor, ora por mim por causa da minha doença. Vou orar também no dia do seu velório, logo mais. Por favor. Irmãos, lá no monte, Deus vai te dar uma palavra, e essa palavra vai mover as ações na sua vida. Agora, se você vir no monte, só esperar que eu for no monte, pode ser que eu desça desse monte como um profeta zeloso e te diga: o Senhor te chamou, o Senhor te chamou e o Senhor te deu tempo, mas você não aproveitou. Agora, já que você não quer mudar aqui nessa terra, Ele vai te levar para viver no céu. Quer viver sem problema? Vai para o céu. Você está entendendo? Você e eu somos as principais responsabilidades da nossa responsabilidade. Deus fará tudo em nós, só que se você não estiver, não fará. Ele não fará. Onde você está? Que jejum você está fazendo? Nenhum. Por isso sua vida é uma vida de nenhum. Nenhum é igual a nada. Está vivendo uma vida de nada? É resultado do seu nenhum. Tudo essa palavra, né? Estava só aliviando aqui, né? Tem pecado, o Senhor fez tudo, aleluia, canta aí a glória. Agora preciso falar do nosso papel. Porque se não tiver papel para nós, então vamos para o céu. Ah, não tem mais papel para o Senhor, então peraí, o Senhor me leva. Não tem mais o que eu fazer. Eu vou entrar lá em Eclesiastes, concordar com Salomão, comemos, bebemos, que logo morreremos. Ah! Não. Cristo em mim, a esperança da glória. Agora, Cristo, desculpe o termo, não é vagabundo. Essa palavra vagabundo é uma palavra no Brasil, mas é o mesmo que ocioso. Não faz nada. Cristo não é vagabundo. Se Cristo está em você, você tem que estar fazendo alguma coisa. Porque se você não está fazendo alguma coisa, Cristo está até querendo muito estar em você, mas não está. Sua célula é uma célula de Cristo ou é uma célula de vagabundo? E o último é ministrar ao Senhor. Ministrar ao Senhor é receber de Deus uma palavra santa, viva e eficaz. Atos capítulo 13, versículos 1 ao 3 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres
Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Veja, eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo deu a eles direções. Como é que o Espírito Santo vai falar com você as suas condutas quando você estiver jejuando e orando? Se coloque em pé. Nós estamos caminhando num tempo disso. Jejum, oração, 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 jejum e oração.